Olá a todos, é um prazer estar aqui com os senhores e nós vamos conversar hoje sobre os direitos sociais na ordem dos direitos fundamentais. O direito relacionado com aspectos sanitários, o direito à saúde, se enquadra nesse quadro dos direitos sociais. Portanto, para que os senhores possam ter um quadro de princípios que ajudam o raciocínio de problemas surgidos nessas áreas, convém que os senhores situem os direitos sociais dentro dessa moldura ampla dos direitos fundamentais e que possam fazer as distinções necessárias para que os problemas sejam resolvidos a partir de premissas tecnicamente válidas e importantes. Os direitos sociais, como eu disse, são uma espécie, um grupo que se enquadra dentro desse título dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais surgiram a partir da Revolução Americana e uma década depois, a partir da Revolução Francesa. É aí que se começa a incluir em dispositivos que pretendem ser reitores de todo o ordenamento jurídico pretensões que possam ser dirigidas ao Estado, deveres que possam ser exigidos de realização por parte dos poderes públicos. Os direitos fundamentais começam com o que a gente chama de direitos políticos, direitos civis, que se distinguem em alguns aspectos, como nós vamos ver, dos direitos sociais. Esses direitos fundamentais, quando eles surgem, eles visam, sobretudo, a que o Estado não interfira na esfera de autonomia dos indivíduos, que o Estado respeite decisões das pessoas, que o Estado garanta uma ordem pública favorável a que esses direitos, essas liberdades dos indivíduos sejam respeitadas e possam ser usufruídas pelos indivíduos. O que consistem basicamente esses direitos, que são às vezes chamados de direitos de primeira geração, justamente porque eles compõem o grupo principal de direitos que surgem a partir aí desses momentos primeiros da história dos direitos fundamentais, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Bom, esses direitos, eles surgem na Europa continental a partir da Revolução Francesa. E de que modo? Bom, nós nos lembramos que, a gente pode se lembrar que a Revolução Francesa, ela começa com um movimento de imposição por parte de segmentos da população que compunham o setor produtivo do Estado, que pretendia, esse segmento, ter uma voz ativa nos destinos políticos do país e, sobretudo, ver por parte dos poderes públicos respeitados os seus interesses. Só para rememorar, a Revolução Francesa começa a ter um grande teórico que é o Abade Sieyès, e descreve um livro que até hoje é bastante lido e conhecido e debatido, que se chama Que é o Terceiro Estado? E atualmente ele vem com um subtítulo, A Revolução Burguesa. O que diz o Abade Sieyès? Bom, ele lembra que a França da época, na parte pré-revolucionária, era composta por 3 estamentos. O primeiro, da aristocracia, o segundo, do alto clero, e o terceiro, do resto da população. Esse resto abrangeria o clero normal, os pequenos burgueses, os negociantes e as corporações, integrantes das corporações profissionais, os camponeses, os vilões, enfim, todo o resto da população. E o que se via é que, nesse período revolucionário,
percebia-se uma dissociação do ponto de vista econômico muito acentuada entre privilégios dos dois primeiros segmentos, dos dois primeiros estados, e o resto da população. Então, crises econômicas, crises sociais foram desembocando num momento em que esse desenho de constituição do Estado francês já não respondia às necessidades de uma vida pacífica, bem ordenada e próspera. O que acontece são os vários atritos que surgem entre o povo e a elite que compunha o primeiro e o segundo Estado. O que o Abad Sier descreve? Ele diz que, basicamente, o que ele vai pretender é que haja uma mudança da estrutura do Estado francês para que o terceiro Estado possa governar o país, ainda que ao lado dos dois primeiros estados, a aristocracia e o alto clero. O que diz o Abad Sier? Ele faz três perguntas. A primeira é: o que é o terceiro Estado? E ele diz: o terceiro Estado é tudo em termos de produção. Como que se organizava o país? Os membros da aristocracia e do segundo Estado eram numericamente bem inferiores ao restante da população, evidentemente. Eles compunham a elite. E, segundo a configuração que vinha do período medieval, esses segmentos existiriam justamente para guiar o povo, para apontar para o povo os caminhos que ele tinha que seguir para que o bem comum fosse encontrado e satisfeito. E para isso eles deveriam ser mantidos pelo povo, a quem eles guiavam. Então eles não tinham um trabalho produtivo do ponto de vista de geração de riqueza. O seu papel era o de ser guia material e espiritual, secular e espiritual de todo o povo. O resto da população, aqueles que produziam bens, aqueles que estavam nas atividades de comércio, o papel deles era seguir o que o primeiro e o segundo Estado determinavam e manter esse segmento. Bom, o que o Abad Sier pergunta, então? O que é esse terceiro Estado? Ele diz: é tudo, porque todas as riquezas são produzidas não pela aristocracia nem pelo alto clero, mas sim pelo restante da população. E aí ele faz a segunda pergunta: o que tem sido o terceiro Estado? E ele responde: nada. Por quê? Porque quem guia politicamente o país, quem determina as regras, quem aponta os caminhos a serem trilhados pela população, pelo Estado, é a aristocracia e o alto clero, especialmente a aristocracia. E ela o faz sem consultar o povo. O papel dela é determinar o que deve ser feito, sem que o terceiro Estado, sem que a população tenha voz ativa nessa determinação, porque o papel dela não seria participar desses momentos de determinação sobre o futuro das relações jurídicas. O papel deles era se submeter ao que a aristocracia determinasse e manter a aristocracia, porque eles eram a classe pensante e eles seriam, portanto, quem melhor poderia indicar para o povo como viver para ser mais feliz, para que o bem comum pudesse ser atingido. Bom, o que se viu é que não estava funcionando isso. As crises sociais, as crises econômicas estavam levando a uma fragilidade extrema, a ruptura desse sistema. E isso fazia com que o terceiro Estado quisesse participar da definição dos novos rumos do país. Então, o que o Abad Sier dizia perguntava: o que quer ser o terceiro Estado?
ele quer ser... a primeira pergunta, a segunda pergunta, portanto, que o Abadia perguntava era o que tem sido o terceiro Estado, e ele respondia, não tem sido nada, porque ele não pode dizer em que consistem os meios para que se atenda o bem comum, e muito menos podem opinar sobre o que é esse bem comum. E aí vem a terceira pergunta, e a terceira pergunta é: o que quer ser o terceiro Estado? Nós já vimos, ele era tudo, não tem sido nada, porque não participa das definições políticas do Estado, e vem agora a terceira pergunta: o que ele quer ser? Ele quer ser alguma coisa. Ele quer ter voz ativa na definição dos rumos, dos negócios do Estado. Mas, para isso, era preciso que se recriasse o Estado, que se recriasse a Constituição, o modo de ser do Estado, para que o terceiro Estado pudesse, então, vir a ter uma voz ativa. E como se faria isso? O Abadia propunha que houvesse fosse chamada à existência um instituto que vinha também do direito medieval, que era a reunião dos três Estados, uma assembleia dos três Estados para que fosse refundada a nação, para que a França viesse a ter, portanto, um novo modo de existir politicamente. Isso vem dentro desse contexto da revolucionário, em que o sistema de divisão de poderes, em que a aristocracia pode tudo, recebe todos os privilégios e o resto da população não tem nada, e está cada vez se sentindo mais explorado pela aristocracia e sentindo que ela não está conduzindo bem os negócios do país, nesse contexto, o Abadia diz: é preciso que nós refundemos a França. O que ele propõe, na verdade, é o que a gente chama de poder constituinte originário. E vejam, a grande preocupação dele era atribuir poderes também para o terceiro Estado, direitos ao terceiro Estado que eles não tinham no sistema que prevalecia até aí. Bem, a convocação dessa Assembleia Nacional, da Assembleia dos Três Estados, e, obviamente, o número de representantes do terceiro Estado era muito maior do que o dos outros segmentos, dos outros estamentos. E isso faz com que os próprios aristocratas e o alto clero abandonem essa Assembleia, que passa a ser, então, um lugar de reunião dos representantes desse chamado terceiro Estado. E é ali que nós vamos encontrar, sobretudo, a atuação da burguesia que começa a florescer. Quando eles chegam ao poder, eles dizem: nós podemos determinar como que o país vai se comportar, como serão regidas as relações políticas, de que modo as relações civis vão ter que ser arrumadas, rearrumadas, para que os propósitos, os interesses deles também fossem levados em consideração. Mas eles enfrentavam a renitência dos dois primeiros estados, que compunham exatamente o grupo privilegiado do antigo regime. Então, o que nós vamos ter durante a Revolução Francesa é isso: uma disputa desse terceiro Estado com os dois primeiros pela participação no processo político. A burguesia não consegue se impor de imediato, ela vai encontrar sempre uma resistência dos representantes do antigo regime. E durante um bom tempo, eles vão ter que conviver uns com os outros, e ora cedendo aqui, ora cedendo ali, mas esse é o caminho que vai se estabelecer. As classes que movem a Revolução Francesa vão ficar nessa Assembleia, que corresponde ao poder legislativo. E a aristocracia fica no executivo, com o rei encimando esse segmento.
o atrito entre eles vai demorar algum tempo. Mas, nesse momento em que a Assembleia Legislativa, a Assembleia Nacional, ela ganha poder, ela vai começar a dispor sobre certos direitos, vai estabelecer alguns direitos que são considerados direitos de todos os homens e que devem ser objeto do respeito por parte do rei e por parte de todos. Há aquela Declaração Universal dos Direitos do Homem. E a grande preocupação nesse momento é assegurar liberdades. Esses são os direitos que vão frequentar essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e que também já vinham sendo objeto de proclamação na Declaração de Virgínia, de 1776. Então, são direitos que também são proclamados como de todos os homens nos Estados Unidos no momento da independência. Claro que nos Estados Unidos, todos os homens diziam respeito apenas aos homens brancos, né? Os escravos não eram tidos como homens, eram objetos. Mas essa ideia de que haveria direitos que todos os homens livres disporiam pela própria natureza é objeto, então, de inserção em documentos com valor jurídico. Daí o nascimento dos chamados direitos fundamentais, direitos de todas as pessoas inseridos num documento jurídico que se pretende máximo do ordenamento jurídico. Muito bem, esses direitos têm a ver com preocupações com a liberdade. Liberdade para usufruir da propriedade, liberdade para estabelecer negócios, liberdade para criação de bens, manufaturas de bens, liberdade para escolha de profissão, com ruptura do sistema de corporações profissionais dedicadas a uma determinada atividade, fechada apenas para alguns segmentos da população. Enfim, as liberdades que consistem na possibilidade de agir como a pessoa quiser, sem a interferência do Estado, sem que o Estado prejudique essa autonomia dos indivíduos. Essa é a preocupação desse primeiro estágio. Daí se dizer que os direitos que têm a ver com liberdades, com o Estado respeitar opções, a autonomia dos indivíduos, esses direitos compõem a chamada, que muitas vezes é dita, primeira geração dos direitos fundamentais. Então, essa primeira geração tem a ver com esses fatores. Não ser preso arbitrariamente, poder escolher a profissão, poder escolher a religião que quer seguir, poder usar, gozar e dispor dos seus bens, enfim, ter respeitado o direito de propriedade, não ver a sua propriedade confiscada de uma hora para outra pelo poder real, não ver o comércio realizado entre povos ou entre os grupos dentro do Estado como objeto de definição discricionária por parte do poder real. Então, tudo isso compõe esse primeiro grupo de direitos fundamentais. Daí se chamar direitos fundamentais de primeira geração. Vejam que eles têm uma certa estrutura. Em que consistem esses primeiros direitos? Eles consistem em direitos civis, em direitos políticos, direitos de poder participar dos negócios públicos, de definir como a sociedade vai se organizar, de definir relações jurídicas, participar do processo de elaboração das relações jurídicas entre indivíduos e liberdades. Por isso, eles são chamados, também tem essa característica, eles são chamados de direitos de abstenção. Direitos que o Estado não interfira na esfera das decisões dos indivíduos. Direitos a que o Estado não age, a que o Estado não interfira, não avance sobre o domínio
da autonomia individual de cada pessoa. Muito bem, esses direitos não exigem, nessa primeira abordagem, eles não exigem que o Estado realize alguma coisa, realize dispêndios. A única obrigação que o Estado vai ter é de garantir a ordem para que essas liberdades possam ser usufruídas. Acontece que as divisões sociais, a cisão entre os proprietários e não proprietários, entre aqueles que dispõem dos meios de produção e aqueles que vivem a partir da entrega do seu trabalho para quem pode empregá-los, essas diferenças entre esses grupos começam a se acentuar. E nós vamos chegando a um momento de crises sociais, há instantes em que o crescimento da população, o adelgaçamento das divisões sociais, da exploração do trabalho por aqueles que podem pagar pelo trabalho, geram um novo quadro em que o tecido social ameaça ser rasgado mais uma vez. Essas crises sociais levam a uma necessidade de que o Estado se remodele. E de que forma? Agora, o Estado vai ter que reconhecer que existem diferenças sociais que não são aceitáveis, que são inimigas. Os movimentos de revoltas sociais que a Europa vai vivendo, especialmente aí no século XIX, mostra que os movimentos de sindicatos, movimentos de busca de alternativas para o sistema que vigia, mostra que o Estado tem que se adaptar para essas novas circunstâncias. O que ele tem que fazer? Ele tem que promover a igualdade, tem que se ajustar às necessidades de firmar princípios de justiça social. Como que ele vai fazer isso? Bom, diante da diferença que existe, as diferenças criadas muitas vezes pelo próprio sistema jurídico-econômico que existia, o Estado vai ter que procurar amenizar essas diferenças sociais. E de que modo? Garantindo para a população que todos possam ter pelo menos um ponto inicial de partida para a busca dos bens da vida mais ou menos semelhante. E que todos possam ter uma certa segurança de que ao longo da sua vida não ficarão desamparados, não ficarão sem chances de sobreviver e de voltar ao mercado de trabalho. Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai atuar no campo da educação, que é básico, para que as pessoas possam ter um ponto de partida semelhante na hora da busca dos bens da vida, da disputa pelos bens da vida, que são escassos em face da população existente. Nós vamos ter garantias do Estado com relação à previdência social, assegurando que aqueles que já não têm mais condições de trabalhar não vão ficar abandonados, terão condições de subsistir. Nós vamos ter também no campo da previdência, da assistência, o Estado atuando para que as pessoas possam, durante o período de doenças, se manter, ter o mínimo para que possa sobreviver e depois, quando a doença for superada, voltar às atividades profissionais. E nós vamos ter também o campo da saúde. O Estado agora atuando para que não só haja prevenção de doenças, e aqui entra também, em boa parte, medidas de ordem sanitária, como também para que o Estado possa atuar no campo da
terapêutica, no campo da restauração da saúde daqueles que estão doentes. O Estado passa a assumir essas funções que ele não desempenhava anteriormente. Bom, mas para isso ele vai ter que atuar, interferir na sociedade civil. Ele vai ter que atuar, vai ter que ter recursos para que essas suas atividades sejam desempenhadas. Esses recursos vão ser apanhados muitas vezes a partir de impostos. Vai ser necessário que haja uma nova camada de normas, de leis que assegurem esse propósito para que eles tenham efetivamente realidade concreta. O Estado vai precisar agora agir. Enquanto que naquela primeira fase das liberdades, o que se esperava é que o Estado não interferisse, o Estado ficasse no estado de apenas, numa situação de apenas garantia do modelo existente. Agora o Estado vai ter que agir para que o modelo existente possa prosperar. Ele vai ter que agir para que todos possam usufruir daquelas liberdades que haviam sido proclamadas no modelo anterior. Mas isso exige, portanto, que o Estado faça alguma coisa. Então, se nós tínhamos um modelo de direito de abstenção do Estado, no primeiro momento, agora nós vamos ter um modelo de exigência de que o Estado faça, de que o Estado realize, que ele interfira, que ele gaste, que ele entregue bens para a população. Reparem que são duas situações bem diferentes. E essas situações diferentes vão acabar refletindo também na estrutura das normas que se referem a cada uma dessas postulações. O primeiro grupo de postulações, aquele dos direitos de primeira geração, o que vai se exigir do Estado é que ele não faça alguma coisa. Se ele fizer, se ele agir, se ele interferir sobre a liberdade de modo impróprio, o que se vai poder fazer? Exigir que o Estado pare. Se exigir que o Estado não continue aquela atividade que interfere sobre a liberdade de vir, interfere sobre a liberdade religiosa, de comércio, sobre a propriedade. Então, que o Estado não faça. Se estiver fazendo, que ele suspenda e mais, eventualmente, que haja uma reparação pelos danos causados por essa ação imprópria do Estado. Mas reparem que o cerne desse direito é que o Estado continue sem fazer nada. Para ele não fazer nada, ele não precisa de gastos. No segundo momento, os chamados direitos de segunda geração, esses chamados direitos sociais, que visam a justiça social, agora o que se exige é que o Estado realize. Então nós vamos dar margem ao surgimento de direitos a prestações. Prestações de ordem jurídica, o Estado vai ter que editar normas que viabilizem a satisfação dessas pretensões que surgem das necessidades do momento histórico e também prestações de ordem material. O Estado vai ter que contratar médicos e professores, o Estado vai ter que construir hospitais, construir escolas, o Estado vai ter que gastar para entregar prestações de ordem previdenciária às necessidades. Enfim, agora o que se quer é que o Estado realize. Essas duas situações, elas acabam gerando estruturas de direitos diferentes. Enquanto que, em tese, para a primeira geração, aqueles direitos de abstenção, não é preciso que o Estado esteja rico, que o Estado tenha recursos, o que se quer é que o Estado não faça. No campo da segunda ordem de postulações dos direitos sociais, o Estado vai ter que ter recursos. O Estado, para entregar prestações de previdenciárias, para que ele contrate professores, para que ele pague médicos e pague enfermeiros, ele vai precisar de ter dinheiro para isso.
Enquanto no primeiro modelo, no primeiro grupo de direitos, basta que o Estado não faça, e, portanto, a pretensão que vai surgir é de que o Estado se abstenha. No segundo grupo de direitos, esses direitos sociais, a pretensão que surge é de que o Estado gaste, que o Estado faça. Vejam que coisa interessante. Será que nós temos duas pretensões iguais aqui? Não. No caso dos direitos de defesa, dos direitos de abstenção, o que a gente pretende substancialmente é que o Estado não faça. Para isso, o Estado não precisa gastar. Mas no segundo caso, o que nós queremos é que o Estado gaste, portanto, ele precisa ter meios para isso. E o Estado não tem meios para satisfazer todas as pretensões que surgem a partir desses direitos sociais, porque elas tendem a aumentar. E as promessas constitucionais começam a ganhar corpo cada vez mais intenso e não haverá recursos suficientes para atender a todas as prestações. Isso se reflete nas estruturas dos direitos fundamentais. Nos direitos de primeira geração, nos direitos de liberdade, nos direitos civis, a satisfação desses direitos não depende da riqueza do Estado, substancialmente. Nos direitos sociais, elas dependem, porque são direitos à prestação. Portanto, se eu posso exigir do Estado que ele não faça, nem sempre vou poder exigir do Estado que ele faça tudo o que eu posso pretender. Porque há variações na riqueza do Estado ao longo do tempo. Então, às vezes o Estado vai poder atuar de modo mais intenso no campo da saúde, e se o Estado tiver com poucos recursos, esse campo da saúde vai ficar menos favorecido. Se um Estado riquíssimo, vamos dar um exemplo, um Estado abundante, afluente, eu posso, por exemplo, entender que uma operação plástica tem a ver com a saúde mental, com o bem-estar do indivíduo, portanto o Estado deve satisfazer essa operação plástica, mesmo que ela tenha um aspecto meramente estético. Quando o Estado está com menos recursos, o campo de satisfação do direito à saúde vai se reduzir também. E o que o Estado poderá fornecer será apenas algumas medidas de ordem de saúde que sejam as mais essenciais. Essas características dos direitos sociais fez com que a doutrina percebesse que haveria um limite à possibilidade de satisfação plena das pretensões que possam ser deduzidas da proclamação desses direitos. E aí surgiu uma figura que os senhores provavelmente já ouviram falar da reserva do materialmente possível ou do financeiramente possível. Significa que nem tudo pode ser exigido por parte do Estado. Isso é desenvolvido especialmente na Europa continental, onde existe uma outra peculiaridade. Nem sempre os direitos sociais estão minudenciados no diploma profissional. Muitas vezes há apenas a afirmação de que o Estado é um Estado social, e daí se deduzem algumas exigências típicas desse Estado. O fato é que a Constituição não vai poder definir plenamente como satisfazer, em que medida satisfazer esses direitos. Como existe um limite material à satisfação desses direitos, quem vai alocar os recursos necessários para a satisfação de todos esses direitos vai ser o próprio povo, por meio dos seus representantes. Então, esses direitos, eles estão submetidos a limites materiais, matemáticos, de custos, a limites do possível financeiramente. Eles não vão poder ser satisfeitos sempre na mais vasta medida possível, dedutível das normas que os proclamam. Então, eles vão ter que ser satisfeitos dentro de certas dimensões que vão ser
definidas pelo próprio povo na hora em que ele aloca, que ele distribui os recursos existentes para a satisfação de cada um dos tantos direitos sociais que vão sendo concebidos. Direito ao lazer, à cultura, enfim, há uma série de direitos, à moradia, uma série de direitos que exigem recursos que não são suficientes para atender a todos. Então, se descobre essa reserva do possível, que vai levar a que a exigência de satisfação desses direitos só aconteça depois de o legislador vir a definir qual a quantidade de recursos que vai ser atribuída a cada um desses direitos e a definir quem são as pessoas que vão receber esses recursos, essas prestações, em que condições essas pessoas vão receber essas providências a cargo do Estado. Tudo isso porque aqui nós não estamos diante de direitos que independem da riqueza do Estado de cada momento, mas direitos que estão submetidos às possibilidades reais de satisfação. Então, nós temos aqui direitos que vão ser identificados pela própria doutrina e pela jurisprudência, especialmente a que nós recebemos da Europa continental, em que a gente se inspira. Vamos ter direitos que vão ser satisfeitos na medida em que o legislador definir que eles serão satisfeitos. E todos aqueles que estiverem dentro do quadro definido pelo legislador farão jus a receber a prestação prometida pelo legislador a partir da concretização desses direitos fundamentais. Mas aí nós vamos ter um problema interessante. Será que nós vamos ter, então, um esvaziamento desses direitos fundamentais sociais, já que eles são definidos pelo legislador, eles são estabelecidos pelo legislador? Será que, afinal de contas, esses direitos fundamentais, ao contrário de estarem acima do legislador, eles não estão simplesmente subordinados ao legislador? E a função dos direitos fundamentais é delimitar a ação do legislador, é estabelecer obrigações para o legislador, ele está acima do próprio legislador ordinário. Mas essa concepção acaba fazendo com que os direitos fundamentais de ordem social estejam totalmente sob o controle do legislador, o que era uma deturpação do próprio sentido, da razão de ser, de se colocar dentro de um diploma constitucional algumas pretensões como subordinantes de todos os poderes constituídos, inclusive o legislativo. A doutrina, então, concebeu uma fórmula para ressalvar essa primazia do direito fundamental, mesmo que social, em relação ao legislador. Ela estabeleceu a cláusula da eficácia mínima dos direitos sociais. Então se reconhece que os direitos sociais precisam de ser concretizados a partir de determinações do legislador, mas também se diz que, em certa medida, todos os direitos sociais, cada um deles, tem que ser satisfeito pelo legislador. Não pode ser descurado por parte dos representantes do povo na hora em que eles distribuem os recursos para a satisfação de cada um deles. E aqui vem o momento interessante. E aqui vem o momento em que surge a possibilidade de um indivíduo exigir do Estado a satisfação de um direito, mesmo que ele não tenha sido contemplado pelo legislador no instante de distribuir o grau, de estabelecer o grau de satisfação de cada um desses direitos. Todos os direitos sociais. Porque configuram, porque estão embutidos em normas constitucionais e, portanto, tem um grau, pelo menos mínimo, de vinculação dos poderes públicos. Todos esses direitos têm que ser satisfeitos, pelo menos, no seu grau mínimo. Então, essa doutrina da eficácia mínima dos direitos sociais, ela vem abrandar aquela
aquela cláusula do financeiramente possível. O Estado não pode dizer, acabou o recurso, portanto, eu não posso mais satisfazer certas pretensões. E que pretensões são essas que o Estado não pode deixar de satisfazer? São aquelas que, se não forem consideradas, se não forem contempladas, o próprio direito vai se esvaziar. Ele vai ter uma eficácia nula. Surge um outro problema, um problema jurídico, um problema complicado, que é o de saber qual é a eficácia mínima dos direitos sociais. Bom, no campo da educação, por exemplo, a gente pode deduzir da própria Constituição que essa eficácia mínima é pelo menos um ensino fundamental gratuito. Isso é uma regra da Constituição que já nos induz à conclusão de que, sem a satisfação disso, o direito à educação estará sendo desprezado. O direito à creche, por exemplo, é um direito que se situa dentro da eficácia mínima dos direitos sociais. E isso tem sido reconhecido pelo Supremo. O Supremo exige, muitas vezes, que políticas públicas contemplem a construção de creches, não importando a organização orçamentária que esteja em vigor. E no campo do direito à saúde, mais próximo do nosso curso, que eficácia mínima seria essa? Bom, nós podemos dizer que o próprio Poder Executivo já indica aquelas prestações de saúde, de prestação de entrega de medicamentos para certas doenças que não podem deixar de ser satisfeitas. E no plano da jurisprudência, nós também verificamos que o Supremo vincula, de uma certa forma, o direito à saúde a um certo núcleo essencial dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles foram ganhando uma amplitude cada vez maior, mas existe um núcleo essencial desses direitos: o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à integridade moral. Esse núcleo dos direitos eles conferem um poder maior aos outros direitos fundamentais que vão se surgindo a partir dessa matriz. Então, na medida em que o direito à saúde está essencialmente ligado à própria vida, esses direitos ganham esse status de direitos que compõem aquele conjunto de prestações que o Estado não pode deixar de satisfazer. Dá um exemplo, então, de raciocínio nesse sentido. Ainda na década de 90, nós tínhamos um problema que parecia insolúvel relacionado com a AIDS. E se tinha descoberto que havia um coquetel de medicamentos que prolongaria a vida dos pacientes com essa doença. E esse coquetel era essencial para a sobrevivência das pessoas com AIDS. Em alguns estados da federação, o Estado, então, se comprometia a entregar esse coquetel de medicamentos para quem precisava. Mas em certos estados da federação, chegou um momento em que o poder público disse: acabaram os recursos para a aquisição desses medicamentos. E os pacientes iam à organização de saúde e eles diziam: infelizmente não temos mais. Bom, sem esse medicamento, esses pacientes teriam a vida abreviada. O que eles fizeram? Ajuizaram a ação para que o Estado comprasse, adquirisse esse medicamento e entregasse aos pacientes, independentemente de verba orçamentária prevista para essa finalidade. A questão chega ao Supremo e o Supremo diz que realmente, sem esse medicamento, é a própria vida que vai ser ceifada. Então, essa prestação de saúde configura uma prestação elementar, essencial do direito à saúde. E a reserva do financeiramente possível não pode ser aplicada para impedir a satisfação desse
direito. Vejam, senhores, portanto, que hoje nós temos, no quadro dos direitos sociais, essa situação. Nós temos prestações que são prometidas pelo Constituinte e que se impõem ao Legislativo, ao Executivo e também ao Judiciário. Mas não é todo o domínio normativo desses direitos sociais que pode ser satisfeito por conta das dificuldades financeiras. Então, esses direitos sociais vão ser satisfeitos na medida em que forem alocados recursos para a satisfação de cada um deles por parte do legislador. Então, são direitos que vão ser satisfeitos na medida em que o legislador dispuser sobre eles. Mas não significa dizer que esses direitos estão totalmente nas mãos do legislador, porque aí eles deixariam de ser direitos fundamentais. Eles mantêm esse status justamente por causa dessa reserva do necessário, da eficácia social mínima desses direitos fundamentais. E são esses direitos sociais, esses direitos à saúde pública, que os senhores vão estudar com mais vagar ao longo desse curso. Espero que seja muito proveitoso para todos os senhores esse curso de pós-graduação que, em boa hora, a Fiocruz oferece para os senhores. Aproveitem e atuem sempre para a realização dos melhores valores da nossa vida comunitária. Muito obrigado.